Olá, experts! Neste sábado eu postei uma imagem escrito o seguinte: você sabe o que é taquigrafia? O problema dessa mensagem é que ela estava taquigrafada. E aí eu perguntei pro pessoal o que era, o que significava aquela imagem e o que ela tem a ver com a perícia. E foram muitas respostas. O pessoal respondeu, o pessoal colocou um monte de coisa ali. Falou, isso daí é laçado, isso daí é ideografia, isso daí é grafoscopia, isso daí é grafotecnia. O pessoal colocou um monte de resposta. Algumas tinham a ver, outras não tinham nada a ver. Grafologia, então, não. O pessoal não sabia o que era taquigrafia. E hoje, dia 3 de maio, é o dia do taquígrafo. Então, por isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre a taquigrafia, já que eu sei taquigrafia, fiz taquigrafia desde 2007, eu comecei taquigrafia em 2007, aí eu parei, depois eu continuei. Eu sou perita em documentoscopia, grafoscopia. Então a taquigrafia, ela é escrita. Então, se uma pessoa pegar um documento desse num local de crime, pode imaginar que é um monte de rabisco, e não é. A taquigrafia é um método de escrita. Só que ao invés de cada letra ter um significado junto com uma vogal, uma consoante mais uma vogal, no caso da taquigrafia, ela é por fonemas. Então, por exemplo, ao invés de ter a letra T e a letra D, não. A letra T e a letra D é a mesma coisa, que é um arco desse jeito. Esse arco, ele é o T e é o D. E no caso, o arco ao contrário, esse aberto para cima, ele é o V e o F. Então, é por fonemas, entende? O que acontece? A taquigrafia foi criada por Marco Túlio, escravo de Cícero. Então, na época do Egito, 4 anos antes de Cristo, e era para colher os depoimentos de uma maneira mais célere. O que acontece? Taque é rápido, é só você lembrar de taquicardia, é uma coisa rápida. Taque é rápido e grafia é a escrita. Então, taquigrafia, escrita rápida. Então, o método de taquigrafia é um método para escrita mais rápida, para que as pessoas possam colher depoimentos de uma maneira rápida com as mãos. Hoje em dia está menos usual. Antigamente, repórteres usavam para colher depoimentos, era mais utilizado. Hoje em dia a gente tem o gravador, então as pessoas não utilizam tanto a taquigrafia, mas antigamente era bem mais utilizado. Hoje em dia ainda há taquigrafia na Câmara, Senado, STJ, STF. Então esses órgãos, eles precisam do taquígrafo não só para colher os depoimentos, os discursos parlamentares, mas também porque o taquígrafo é uma testemunha, é uma pessoa que está testemunhando aquele ato. Então, o taquígrafo, além de colher os depoimentos, ele também está ali com a sua presença, fazendo-se como testemunha. Então, nesses órgãos tem taquígrafos, o salário é ótimo. Então, para quem estuda para concurso, é um concurso com uma remuneração muito boa. Nas assembleias legislativas não tem um salário muito bom, mas ainda assim tem algumas assembleias, tem taquígrafo. Agora não vou poder afirmar se todas têm, mas pelo que eu saiba, todas têm que ter um taquígrafo para coletar, além do audiovisual, que são as gravações, que é feita também por um órgão, por uma equipe naquele órgão. A taquigrafia tem um sinônimo, que é estenografia, que é escrita abreviada. Também serve para taquigrafia. Estenografia é escrita abreviada, mas não se confunde com esteganografia,
que é escrita escondida. Então, apesar do nome ser bem parecido, são diferentes. Os dois termos têm denominações diferentes. Estenografia é escrita abreviada, enquanto esteganografia é escrita escondida. Já um outro termo que também é bem parecido com esses dois é estenotipia. Já a estenotipia é diferente, é feita por meio de máquinas, não é papel e caneta, tá? Então é diferente da taquigrafia. A taquigrafia é escrita rápida. E como surgiu a taquigrafia aqui no Brasil? Um médico chamado Oscar Leite Alves, ele precisava anotar as aulas de medicina dele. Então ele não conseguia escrever de uma maneira tão rápida que ele conseguisse anotar todo aquele conteúdo de medicina, né? Que é uma faculdade muito difícil, uma graduação muito difícil. E ele queria anotar aquilo ali, ele vendia para os seus colegas, ele conseguia anotar bem rápido, justamente por causa da taquigrafia. Ele aprendeu taquigrafia, ele criou o método justamente para conseguir pegar tudo que ele tinha, tudo que ele assistia nas aulas de medicina. Então ele criou o método Leite Alves, que é esse que eu utilizei para escrever para vocês. Ele criou esse método e ele anotava com fidelidade tudo que os professores de medicina falavam. Então foi assim que surgiu esse método, que é o mais famoso aqui no Brasil, Leite Alves, e ele utilizou justamente para concluir a faculdade de medicina, mas depois ele conseguiu melhorar o método e ele se dedicou também a esse método. Além do método Leite Alves, tem outros métodos, inclusive em outros locais, como Espanha, Estados Unidos, tem outros métodos que são mais famosos, justamente porque os taquígrafos de lá, eles que aperfeiçoam o método justamente para a sua língua. Porque o que acontece? A gente faz também abreviações. Esse método, além da fonética, ele tem abreviações. Eu vou mostrar aqui o quadrinho de abreviações que eu tenho até hoje, de quando eu fazia taquigrafia. Tem várias abreviações, então, por exemplo, Sãozão é um tipo de abreviação. Então, é um tracinho, assim, da esquerda para a direita, para baixo, e ele fala Sãozão. Então, por exemplo, canção, eu coloco canção. Então, canção. É justamente para dar mais velocidade ainda. Então, essas abreviações, que são esses sinaizinhos pequenininhos, é aquele mais que eu coloquei, que é de grafia, tá aqui, ó. Então, ele dá mais agilidade para a escrita. Além de outras abreviações, porque o taquígrafo, ele lida muito com abreviações. Então, por exemplo, um taquígrafo legislativo, senhor presidente, já tem uma abreviação, porque eles falam muito. Então, nomes de deputados já são abreviados, porque eles são ditos de muitas vezes. Então, por isso, eles precisam abreviar mais ainda. Tá, Jaque, e até agora você só falou de taquigrafia, cadê a perícia nisso aí? O que acontece? Por serem sinais próprios, é importante que o perito saiba o que é taquigrafia. Porque, vamos supor, se o perito vai lá no local de crime, vê algo escrito assim, ou então tá guardado ali uma carta de suicídio, vamos supor que houve um suicídio, e a pessoa colocou tudo ali em taquigrafia, esse perito vai ter que pegar essa carta, mesmo em taquigrafia, aí envia para a área de documentoscopia, que é a área que lida com documentos, e o perito em documentoscopia vai precisar traduzir essa carta. Mas se ele não souber, ele pode se utilizar de um taquígrafo. Tem vários órgãos que têm taquígrafos, então ele pode solicitar, vamos supor, a Assembleia Legislativa, um taquígrafo de lá, para que faça a tradução. Aí é mais administrativa, aí teria que ver como que seria essa remuneração, se seria feito por meio do próprio órgão, como que seria feito. Mas um taquígrafo seria o tradutor preferencial, porque a taquigrafia ela é muito específica. Então pode ser que um perito em documentoscopia, um perito em grafoscopia, ele pode até verificar a autoria daquele grafismo, ou seja, se aquele grafismo foi feito por aquela pessoa, por aquele autor. Mas traduzir é muito mais complexo.
entendeu? Porque ele vai ter que saber cada sinal ali, cada abreviação. E tem alguns sinais, tem algumas abreviações que são específicas. Vamos supor, se eu sou uma taquígrafa da Câmara, então eu já faço algumas abreviações que são minhas, entendeu? Fujo um pouco do método e coloco algumas abreviações que eu mesma fiz, para acelerar mais ainda a minha escrita. Então, por isso é interessante que o taquígrafo, para fazer essa tradução do que está escrito, ele se utiliza também do material gráfico do próprio periciando. Então, vamos supor, uma carta de um taquígrafo, né? Ele não quer ser entendido, ele envia aquela carta em sinais para não ser entendido mesmo. Mas vamos supor, ele enviou aquela carta para uma pessoa, essa pessoa vai querer traduzir. Então, seria interessante, para pegar a tradução, que tenha material gráfico desse taquígrafo, para saber as especificidades dele. Então, a taquigrafia é esse tipo de escrita um pouquinho diferente. Tem vários métodos. O método que eu desenhei, que eu fiz a escrita, foi o método Leite Alves, que foi o que eu aprendi. E a escrita, ela chega a 150 palavras por minuto. Então, você imagina a rapidez que o taquígrafo tem para anotar todas aquelas palavras. Vamos supor ali, os deputados brigando, o taquígrafo está lá anotando. Então, é muito bonita essa profissão, é muito bacana e também tem a ver com a perícia, principalmente a perícia grafoscópica, documentoscopia, grafoscopia. Eu falo das duas porque são em conjunto, né? Eu não posso falar da grafo sem falar da doc, e se tiver grafismo, a doc precisa falar da grafo. Então, são duas áreas correlatas. Então, é isso. Se gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e se tiver alguma dúvida, comenta aqui o que você achou, comenta se você tem alguma dúvida, tá bom?